esquerda, 26 e o cenário político, tem uma matéria hoje muito interessante na nossa página e que fala sobre o MBL. É uma das mais lidas hoje aqui na nossa página do UOL. E falando sobre essa questão aí do MBL virar uma sigla. Isso não é novo, né? A gente sabe justamente que o MBL já queria virar um partido há muito tempo. Só que aí agora eles estão voltando com essa situação e eles falando que o MBL quer criar uma sigla visando o Palácio do Planalto. Mais aí uma turma querendo chegar ao Palácio do Planalto. O MBL quer se tornar um partido político e a sigla deverá se chamar Missão e não vai substituir o MBL, que significa Movimento Brasil Livre, que vai seguir fazendo o que eles fazem, né? As questões das redes sociais, eles fazem muita lacração nas redes sociais, defendem as ideias deles mais ligadas à questão liberal, da economia e tudo mais, vendem cursos, vendem livros, cursos também de formação política, essa linha da política. E uma das bandeiras que eles querem também acrescentar será o meio ambiente. O MBL já coletou mais de 700 mil assinaturas para iniciar o processo de registro. Elas foram enviadas para análise no Tribunal Superior Eleitoral. 181 mil já foram avaliadas. E serão necessárias cerca de 492 mil assinaturas para iniciar o processo de registro de um partido. O prazo para análise de toda a documentação não pode passar de 2 anos. É importante relembrar um pouquinho o que é o MBL que nasceu na onda de protestos contra Dilma Rousseff, isso em 2014, depois aderiu ao bolsonarismo, depois rompeu com Bolsonaro, quando o ministro da Justiça Sérgio Moro pediu demissão em 2020. É um partido que também sempre foi muito ligado a Sérgio Moro. Nas eleições municipais de 2024, conseguiu eleger 15 vereadores e uma vice-prefeita. Foi o seu melhor desempenho desde 2016, quando elegeu 8 candidatos, fazendo apoios aí formais, usando as redes para isso. E a meta agora é disputar cargos mais altos e cargos no executivo. Um dos seus líderes é Kim Kataguiri, como a gente está vendo aí. Kim Kataguiri, que é um que foi eleito nessa onda do MBL, deputado federal. Ele até iniciou aí com uma tentativa de ser candidato a prefeito, depois voltou atrás, né? E ele viu a tentativa de se lançar à prefeitura naufragar justamente depois que, segundo ele, foi sabotado pelo União Brasil, que apoiou a candidatura de Ricardo Nunes. E por isso, talvez, a tentativa de o MBL virar uma sigla. Vamos lá, Josias, começando com você agora. MBL, um partido político, faz sentido, tem força, tem possibilidade? Tem partido demais já, né? Temos mais de 30. Seria mais adequado que o MBL, se os seus representantes, como aliás já está o Kim Kataguiri, por exemplo, pertence aos quadros aí do União Brasil, poderiam se distribuir ou escolher um partido para se filiar. Mas acho que estamos vivendo numa democracia, se eles reunirem um número adequado de assinaturas, conseguirem juntar essas assinaturas e apresentar o seu pedido na certidão de nascimento no TSE, não vejo nada que impeça a formação de mais esse partido, né? Eles têm um problema, Fabiola, antes mesmo de virar partido, eles têm um problema que eles vão ter que administrar, né? Eles nasceram junto com essa geração bolsonarista radical, né? O MBL hoje enfrenta a concorrência do JRB, se posso me referir assim, à juventude radical bolsonarista. São jovens que nasceram ou que nasceram politicamente nessa fase de ruína do governo Dilma Rousseff, foram às ruas nesse período, depois ganharam as redes sociais, ou fizeram o inverso, ganharam as redes sociais e tiveram uma passagem pelas ruas. O MBL, ou a turma do MBL, tem um discurso mais baseado no liberalismo econômico. A juventude radical bolsonarista, gente como Nicolas Ferreira, Bruno Engler, Alberto Fernandes, ou aquele Fernandes lá do Ceará, não me lembro agora se o primeiro nome dele era André Fernandes, né? André Fernandes, do Ceará. Esses jovens radicais bolsonaristas, eles não têm esse viés liberal, eles estão mais voltados para os costumes medievais,
uma introdução da religião na política, um patriotismo de fancaria. Então, eles estão numa outra praia. E essa praia tem tido mais êxito, eles têm obtido mais visibilidade e até algum resultado eleitoral, se formos ver. Esse André Fernandes, ele foi derrotado em Fortaleza pela alternativa apresentada pelo PT por 10.800 votos. Ele quase se elegeu prefeito de Fortaleza. O Bruno Engler também foi derrotado em Belo Horizonte, mas teve uma votação expressiva. O Nicolas Ferreira virou cabo eleitoral, país afora, não é? Então, eles têm uma visibilidade, têm algum resultado eleitoral e hoje estão superando essa juventude aí do MBL, que já não está tão jovem assim também, né, Fabiola? Então, é razoável, a democracia permite que o MBL se organize como partido. Agora, eles precisam também organizar o discurso e organizar uma estratégia para superar esses jovens que, tendo nascido para a política junto com eles, hoje têm uma visibilidade maior e têm obtido um maior resultado eleitoral, Fabiola. Como é que você vê essa missão aí do MBL, né? Eles querem colocar o nome como missão da sigla, em eles criarem um partido político, eles serem um partido político. Eles dizem que não se enquadram em outros, né? Até tem algumas pessoas aqui que eu acho que apoiam um pouco mais, né? O Kim, e falam, olha, ele não é bolsonarista, por exemplo, né? Eles já estiveram próximos, não são mais, romperam, são outras ideias, não se encaixam em nenhum desses partidos que estão aí. É isso mesmo? O MBL precisa de um partido, Thales? O MBL, essa ideia de criar um partido, vem em função da morte que está ocorrendo, a olhos vistos, do Partido Novo, né? O MBL era muito parecido com o Partido Novo. Eu me lembro que quando o Kim chegou no Congresso, eu cumprimentei e disse: o senhor é do Partido Novo, e ele foi muito educado comigo e disse: não, eu não sou do Partido Novo, eu sou do DEM. Na época, o DEM ainda não havia se juntado ao PSL, formado União Brasil, eu sou do DEM. Mas, de qualquer maneira, e ele disse: não sou do DEM, mas tem simpatias pelo Novo, etc. E foi muito simpático. Mas o caso é esse: era muito parecido o ideário do MBL e o ideário do Novo. O Novo foi se tornando um bolsonarismo igual aos bolsonaristas do PL, tão bolsonarista quanto os bolsonaristas do PL, e está à beira do túmulo. Então, aí, nesse caso, faz sentido se criar um partido de características liberais, de ideário liberal puro, etc. Mas não deu certo. Não deu certo, e é provável que esse partido, missão, que era ser criado, tenha também esse problema. A verdade é que é muito partido. Tem uma expressão aí que o Josias usou, que é interessante: partido de fancaria, né? Feito às pressas, né? Pancaria, essa expressão que, para quem é uma coisa feita às pressas, né? Então, está se criando um partido às pressas para tentar resolver o problema da morte do Novo. Não creio que faça muito sentido no momento. Discussão que eles têm, né? Por exemplo, dois integrantes desse movimento do MBL, que hoje são filiados ao PL, se destacaram nas últimas eleições, e muito, inclusive. Um deles foi o vereador mais votado de São Paulo e mais votado do Brasil, que foi o Lucas Pavanato. A gente entrevistou ele aqui. E ele é um influenciador digital, ele tem essa cara um pouco do que apresenta o MBL e teve uma repercussão altíssima. Outro foi o Lucas Agora, Sanches. o Lucas, Fabiola, mostra, é o exemplo muito claro daquilo que eu estava dizendo, né? O MBL tem dificuldades para concorrer com essa geração bolsonarista, né? O Lucas Pavanato era um integrante aí, um expoente do MBL, e ele se afastou completamente do grupo. Ele hoje é muito próximo do Nicolas Ferreira, ele tem o Nicolas Ferreira como referência, né? É um bolsonarista de quatro costados, e ele adotou essa pauta religiosa, evangélica, esse patriotismo que eu dizia
mal ajambrado, mal acabado, né? E costumes medievais, é anti-aborto. Então, ele se distanciou da pauta Sim. econômica do MBL. Quem está indo na TV, tchauzinho, volte em 2 minutos. Quem está no digital, continua conosco. É o seguinte, além do Lucas Pavanato, Josias, teve um outro personagem e esse surpreendeu, inclusive ficou também entre as nossas notas mais lidas, que foi o prefeito de Guarulhos. O Lucas Sanches, que foi eleito no segundo turno como prefeito de Guarulhos, o segundo maior colégio eleitoral no estado de São Paulo. Tem algumas bandeiras que o MBL levanta que elas, inclusive, são muito semelhantes a Pablo Marçal. E eu fico até curiosa de ver, porque ali o MBL deu alguns cutucões no Pablo Marçal. Você vê alguma semelhança? Você vê alguma coisa próxima? Como é que você vê aí esses fenômenos que são mais voltados à direita, mais voltados não, totalmente voltados à direita, esbarram na extrema-direita, esbarram na questão religiosa, né, no conservadorismo. Quais são essas semelhanças que você vê, Josias? O Pablo Marçal é um personagem que está acima do MBL, acima desses Tá bolsonaristas acima? de. Você acha que tá acima? Tá acima em termos de potencial político, né? Ele é muito mais equipado, intelectualmente, inclusive, do que esses personagens. Tem o domínio de todas as ferramentas que eles utilizam nas redes sociais e utiliza essa caixa de ferramentas da forma tosca e grotesca, como nós observamos, mas com muito resultado, né? E ele tem a diferença dele em relação aos meninos do Bolsonaro nas redes sociais, esses jovens bolsonaristas, é que ele tem o mesmo discurso de viés religioso, a mesma pauta medieval de costumes, mas ele tem uma interface com o MBL no discurso econômico. Na parte econômica, ele se diferencia do MBL porque ele não fica defendendo o liberalismo, o desenvolvimento, o crescimento do PIB. Ele tem um discurso voltado para aquele personagem que está na outra Voltamos. ponta da rede social. Voltamos só o pessoal da TV voltando agora. Josias está falando justamente sobre essa história e a comparação, achei forte, comparação de Pablo Marçal com o MBL, quer dizer, Pablo Marçal está acima, você falando, mas aí você dizendo aí algumas conexões, onde eles se conectam, né, Josias? Eles se conectam no discurso econômico, e o MBL tem pretensões mais teóricas, não é? De teoria econômica, o liberalismo. O Pablo Marçal tem um discurso direto para o público dele, um discurso voltado para o empreendedorismo. Ele vende a ilusão da prosperidade, vende a ilusão de que todo mundo pode enriquecer, pode ficar rico do dia para a noite. Então, ele vende uma ilusão, mas que tem a conexão com o discurso econômico e sem abandonar. Ele tem o pé no discurso econômico, esse discurso da prosperidade, e tem o outro pé na pauta medieval de costumes. Então, ele está acima dos dois grupos, opera com a mesma ferramenta, que é basicamente a rede social, agora, muito mais preparado no sentido da obtenção do resultado. A gente viu isso na eleição municipal de São Paulo, e ele tem a disposição de transformar ou de transpor essa metodologia que ele expôs em São Paulo para o âmbito nacional. Talvez não consiga, porque a Justiça Eleitoral não há de permitir, uma vez que ele está hoje na fila esperando para receber uma sentença de inelegibilidade, Fabíola. Ver os comentários, o Glauco, ele fala: Josias, o Pablo Marçal tem capacidade intelectual, é sério isso que você fala? As pessoas ficam, às vezes, ouvindo aí a sua Fabíola, análise. a gente precisa reconhecer o talento do burro, ele não é, né? Ele não teria chegado onde chegou na disputa à eleição municipal se fosse burro. O problema do Pablo Marçal é que ele utiliza a sua inteligência para propósitos toscos, né? Isso ficou evidente, né? Ele entrou na disputa à prefeitura de São Paulo com o propósito de produzir idiotices, fez isso com grande proficiência, no pressuposto de que aquilo daria a ele uma grande visibilidade. E ele não teve
a capacidade de moderar no momento em que, depois de se tornar visível e de obter a ascensão nas pesquisas que ele projetou, ele não teve a sabedoria para moderar o seu discurso. E deu no que deu. Por sorte, para a sorte do eleitor de São Paulo, o eleitor foi mais sábio do que ele e o excluiu do processo eleitoral, né? Agora, dizer que o personagem é burro, aí seria negar os fatos, né? E a gente não está aqui para negar os fatos. Eu até coloquei isso porque as pessoas às vezes entendem errado, né? É importante reconhecer as transformações que ele trouxe. Eu acho que eu lembro muito da entrevista que fizemos até com o professor João César aqui, e quando ele até usou essa palavra, ficou bombando até. Ele falou assim: ele é genial em vários aspectos, isso não pode ser ignorado. E até fazendo essa ligação do que você disse em relação ao MBL. Eu lembro até dessa fala do professor, que é muito especializado em estudar a direita, analisar os métodos da direita, as estratégias da direita. Ele falou que Pablo Marçal, por exemplo, coloca Carlos Bolsonaro assim no chinelo. Tipo, ele falou assim, é impressionante, ele tipo não é nada na estratégia de o Carlos Bolsonaro, na estratégia que ele construiu para o pai dele. Até pegando gancho com isso, Thales, eu te passo a fazer uma análise, por exemplo, do MBL, né? O MBL anuncia essa questão. Nesse caldo que a gente está falando de novas lideranças da direita, você vê o MBL em que ponto dessa régua do Por que espectro isso aqui não. político? Eu creio que o MBL não há no momento um espaço para ele, claro. Por quê? Porque o partido que é semelhante ao que o MBL, que tentou colocar o que o MBL defende, esse partido é o novo e está falindo, está fechando as portas, deu ruim. Esses dois personagens que você citou, os dois Lucas aí, os dois são bolsonaristas de carteirinha. Quer dizer, você vai ter novamente um partido que se confunda com o bolsonarismo. Eu não colocaria aqui o Pablo Marçal está acima ou abaixo deles, mas, de qualquer maneira, ele está indo para o lado do Pablo Marçal, tende a ir para o lado do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal está se aproveitando de um momento mais a favor desse linguajar que ele descobriu na internet, dessa forma de lidar com a internet e com as redes sociais, que o professor colocou como genial, e realmente né, surpreendeu todo mundo, mas que também não deu muito certo. Não deu muito certo. Por quê? Porque ele se queimou completamente. Vai se tornar inelegível, usando radicalmente essa estratégia que tem sua efetividade, mas deu ruim. Deu ruim. Então, não foi tão assim boa para o próprio Pablo Marçal. Então, eu acho que é isso. Esse partido Missão, não vejo grandes futuros para ele e no quadro atual. Ficou muito marcada para o MBL